Isaías capítulo 37. Tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Também enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta, para lhe dizerem: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vitupérios, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faz oração pelo resto que ficou. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías, e Isaías lhes disse: Dizei a vosso amo: Assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra, e fá-lo-ei cair morto à espada na sua própria terra. Voltou, pois, Rabsaqué, e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvirá que se havia retirado de Laquis. Então ouviu ele dizer a respeito de Tiraca, rei da Etiópia: Saiu para te fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e serás tu livrado? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iveá? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido, e ouve e abre, Senhor, os teus olhos, e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria têm assolado todos os países, e suas terras, e lançado no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Portanto me fizeste a tua súplica contra Senaqueribe, rei de Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: A virgem, a filha de Sião, te despreza, e de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor, e disseste: Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei, e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha determinado? Agora porém o executei, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões de ruínas. Por isso os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e como a relva verde, e como o feno dos telhados ou de um campo, que se queimaram antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu sentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isso te será por sinal: este ano comereis o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, e no terceiro ano semeai e colhei, plantai vinhas, e comei os frutos delas. Pois o restante da casa de Judá, que sobreviveu,
tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparam, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, e se foi, e voltou, e habitou em Nínive. E sucedeu que, enquanto ele adorava na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleb, Quisarizer, seus filhos, o mataram à espada, e escaparam para a terra de Arará. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. O capítulo 37 de Isaías se situa no contexto histórico do reinado de Ezequias, rei de Judá. Nesse ponto da narrativa, Senaqueribe, rei da Síria, ameaça Jerusalém. Ezequias busca ajuda e orientação de Deus por meio do profeta Isaías. Aqui estão alguns pontos-chave e suas possíveis aplicações em nossas vidas. Confiança em Deus em meio à adversidade. Versículos 1 a 7. Ezequias enfrenta uma situação desafiadora, mas ele busca a Deus em oração. Isso nos lembra da importância de confiar em Deus em tempos difíceis e buscar sua orientação em oração. A soberania de Deus sobre as nações. Versículos 8 a 13. Isaías destaca que Deus é soberano sobre todas as nações. Isso nos lembra de que, mesmo em meio às questões geopolíticas e conflitos, Deus está no controle e governa sobre tudo. A arrogância humana e a resposta de Deus. Versículos 14 a 29. Senaqueribe se orgulha e desafia o Deus de Israel. No entanto, Deus responde mostrando seu poder e protegendo Jerusalém. Isso nos lembra da humildade necessária diante de Deus e da certeza de que Ele intervém em defesa de seu povo. A promessa de restauração. Versículos 30 a 35. Deus promete proteger Jerusalém e restaurar a cidade. Essa promessa nos fala da fidelidade de Deus em restaurar e renovar, mesmo em meio às dificuldades. O livramento de Deus. Versículos 36 a 38. O capítulo conclui com o relato do livramento de Deus, onde um anjo do Senhor derrota o exército assírio. Isso destaca a intervenção divina e o poder de Deus para libertar seu povo. Aplicando esses pontos às nossas vidas, podemos aprender sobre confiança em Deus, humildade diante de sua soberania, a promessa de restauração em tempos difíceis e a certeza do livramento divino. Isso nos encoraja a buscar a Deus em todas as situações e confiar em sua fidelidade.